Fala galera, hoje vamos falar sobre o tão polêmico No Estimates. Afinal, estimativas são ou não importantes para o nosso dia a dia aí, para os nossos projetos? É isso aí. Hoje o tema tá bem interessante. A gente vai falar de coisa bem polêmica. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Bora pro play, Daniel. Bom, pessoal, estimativas são baseadas em experiência e empirismo. A experiência, porque eu tenho que conhecer aquilo que eu vou estimar, e empirismo, com base em dados passados, com base em soluções semelhantes, para que eu possa ter alguma noção daquilo que eu vou estimar. Isso ajuda muito. Porém, como o próprio nome já fala, uma estimativa ela ainda é algo incerto, algo duvidoso, é algo que, dependendo, eu posso até trabalhar com chutômetro no campo da adivinhação. E até então, pessoal, a estimativa ela não tem um problema, porque geralmente nós precisamos estimar algo até para traçar um plano para aquilo. Só que a estimativa ela se torna um problema quando o gestor entende que a estimativa é um prazo final. E aí esse prazo vira cobrança, que vira uma problemática para o time que vai perseguir aquele prazo, né? Que no caso até então era apenas uma estimativa. O que a gente vai abordar aqui hoje? Quando que a gente entra nessas situações de estimar ou não estimar? Ótima colocação aí, Daniel. Falando um pouco da origem aí do conceito do noise fits, que é um conceito bem polêmico que o pessoal tem falado, ele não é algo que surgiu recentemente, né? Ele teve origem em 2012, quando o Woody Zill, um coach ágil, ele iniciou uma discussão no Twitter falando com a hashtag NoEstimates. A motivação surgiu quando ele começou a perceber problemas e disfunções no uso das estimativas, os fracassos de fato. Então, trazendo dados aqui, a realidade é que 80% das estimativas elas são falhas ou elas atrasam. Esses dados eles foram trazidos ali pelo Steve, que ele é um consultor e engenheiro de software e também autor dos livros, diversos livros, dentre eles Código Completo e Estimativa de Software. Trazendo mais alguns dados, eu vou trazer aqui uma pesquisa do Scott Ambler. Ele é um consultor e escritor de livros, dentre eles um dos famosos que é o Kit de Ferramentas para o Método DAD, Disciplina Agile Delivery. Ele fala um pouco relacionado aos projetos tradicionais e aos projetos ágeis. O tradicional ali na pesquisa dele, 53% são falhos ou eles são desafiados. E na parte do ágil, 40% são falhos ou são desafiados. E aí a gente entra muito naquele conceito, né, dos projetos tradicionais, da questão da gente só fazer a entrega no final, as mudanças que ocorrem naquele percurso, né? Então muitas vezes você entrega aquele projeto, ele já está obsoleto. E falando de projetos ágeis, a gente entra muito naquele conceito da maturidade, da questão das estimativas, às vezes trazendo um esforço muito maior do que de fato a gente tem para desenvolver, e N problemas ali relacionado à questão de complexidade, vamos dizer assim, que acabam meio que trazendo essa discussão relacionada a estimativas. E é bem interessante esse ponto que você colocou, esses dois pontos, na verdade, Everton, porque independente se o projeto é tradicional ou ele é ágil, o que muda um projeto para ter sucesso é a mentalidade das pessoas que estão atuando. Então, e continuando falando sobre essa questão de falhas, né, entre projetos ágeis ou tradicionais, eu até citei a questão da mentalidade. Porque a gente sabe que projetos tradicionais, eles sempre foram mais suscetíveis a falhas, porque eram projetos com um tempo muito grande, né, muito espaço ali, de espaçamento de tempo entre as fases. Isso acarretava o quê? Por exemplo, o analista do negócio, do requisito, escrevia uma documentação muito grande, passava até meses fazendo uma documentação, passava ali para a parte de codificação, então o time de desenvolvimento começava a codificar aquilo, só que às vezes o tempo era tão grande, o espaçamento era tão grande entre uma fase e a outra, que quando o dev ele tinha alguma dúvida sobre algum requisito da documentação, ele ia questionar o analista de negócio, talvez o cara já não estava mais na empresa, já estava inserido em outro projeto, isso gerava o quê? Desperdício de tempo. Então, com certeza, isso acarretava muitas falhas e muitos fracassos em muitos projetos, porque quando chegava para o cliente final, muitas vezes já não era mais aquilo que ele queria, né? O que o cliente já queria, porque já tinha mudado a necessidade do negócio, tinha já perdido o time. E é por isso que a gente tem sempre, né, a porcentagem de fracasso com projetos tradicionais é maior do que ágeis. Lembrando que tem exceções, né? Por exemplo, você vai construir um navio
vai, né, construir um foguete, por exemplo, você não pode trabalhar em ágil, você não vai entregar um foguete por partes, tem que entregar ele como um todo, né? Só que a gente sabe que aí o preciosismo para uma estimativa, ele é muito mais assertivo do que para projetos do dia a dia, software que nós atuamos, né? E já o ágil, ele fracassa menos, mas ainda assim fracassa, porque qual que foi a ideia? Pegar todas essas fases do tradicional e você colocar dentro de uma interação ágil, por exemplo. Então, assim, você traz o cara do negócio, você traz o cara do requisito, você traz ali, né, o PO, que faz a ponte, você traz o desenvolvedor, você traz o cara da modelagem, da prototipação, e coloca todo mundo dentro de uma única interação, né, quando a gente utiliza o Scrum, e é por isso que a gente fala de times multidisciplinares, né, porque aquele time vai atuar para entregar um incremento do produto, né, em até no máximo um mês. O que acontece com isso? Você consegue eliminar desperdícios. E é por isso que, digamos, né, no exemplo, que projetos ágeis, eles fracassam menos. E é por isso, Everton, que quando a gente fala da questão da mentalidade. Aonde está o meu desperdício nas estimativas, seja ali na parte de requisitos, seja na parte do conhecimento, né, técnico, para poder estimar com maior precisão, ou seja na parte da liderança, que entende que toda estimativa é um prazo a ser cumprido. Daniel, verdade. Diante de tudo que você falou aqui, a gente tem um ponto bem específico também que eu gosto de falar, que a gente está trabalhando com expectativas, né? E quando a gente trabalha com expectativas, temos aqueles pontos relacionados à ansiedade, questões tradicionais mesmo, que pegam muito naquele ponto que a pessoa está esperando ali um número, uma data, para saber quando que aquilo vai ser entregue. Então, quando a gente trabalha com essa questão da expectativa da pessoa, a gente tem que ter muito claro a questão da comunicação também, a transparência, para que isso nos ajude com esse tema do No Estimates, a trabalhar essa expectativa de entrega, trazer transparência para aquilo que a gente está fazendo, para que a pessoa não se sinta também acuada no momento em que a gente está trabalhando com esse conceito ou tentando trazer um viés mais prático para que de um lado não doa tanto que o outro. E foi bem bacana, Everton, você citar a questão da ansiedade, porque hoje as pessoas elas querem tudo com pressa. Só que qual que é o problema quando a gente vai falar de estimativas? As pessoas elas querem um prazo, querem uma data, uma expectativa, mas não querem dar o tempo para que o time possa entender sobre a demanda. Simplesmente fala assim, a demanda está aqui, qual que é o prazo? Como que eu vou dar o prazo daquilo que eu desconheço? Então, as pessoas elas não têm mais paciência. Eu falo da gestão, eu falo do próprio cliente, né? Que o cliente, obviamente, ele vai ser sempre mais ansioso. Só que não dá o tempo da gente preparar primeiro o terreno, digamos assim, para poder estimar com maior precisão e ainda assim falar para o cliente final, falar para o gestor, por exemplo, ó, isso aqui é uma estimativa possível, mas a gente não sabe o que a gente vai enfrentar pela frente. Pode ser que tenha alterações e o mais importante é a gente o time ser sempre proativo para avisar o quanto antes de qualquer mudança. E aí o pessoal está pronto para entender se isso vai parar aqui agora, vai mudar aqui, para seguir em frente e entender que uma estimativa de fato não é uma promessa para bater no martelo, né? Um prazo cravado. Sim, verdade. Concordo também com o ponto assim, que os pontos que a gente está colocando aqui, vão existir demandas que de fato a gente vai ter ali uma data cravada, que são processos legais, são processos de auditoria, muitas vezes que a empresa passa, que a gente não vai poder furar aquela data. Isso tudo bem, cara, porque aí a gente está falando de algo que é imutável. A gente tem que atingir aquele objetivo e não tem nada com que a gente consiga fazer para que aquilo seja alterado. Então, a melhor forma de você trabalhar com aquilo é você tentando colocar as pessoas certas no lugar certo ali para poder desenvolver aquela funcionalidade que você tem uma urgência a mais, colocando pessoas ali que entendem um pouco mais do processo para que aquela data que você precisa atingir chegue naquele target. Então, por mais que a gente tenha que trabalhar com o tema de No Estimates aqui, a gente sabe que existem processos e existem projetos em que ele não vai se adequar. Então, é a gente saber também dosar ali quando que a gente consegue ou não utilizar essa metodologia. Não, e é interessante, Everton, porque essa questão que você falou do No Estimates, não é que a gente está defendendo No Estimates, mas em qual contexto ele vai entrar. Porque, por exemplo, aquilo que você falou, você tem algo legal para entregar, você tem um item de auditoria, você tem um prazo que se eu atrasar, vou afetar financeiramente a empresa, a produção da empresa, então eu tenho que perseguir aquele prazo. E aí quando eu penso no Kanban, eu tenho que pensar no quê? Para organizar isso? Em classe de serviço, em WIP e priorização. Para falar, o time está focado, por exemplo, nesses 3 itens de auditoria que a gente não pode quebrar essa data, tem que ser entregue, por exemplo, no segundo semestre
de 2022. Então o time vai percorrer essa data. O que a gente está discutindo aqui, pessoal, é a questão de quando a gente sai dando expectativa, estimativa para tudo. E aí, galera, saindo desse ponto teórico e entrando num ponto mais de práticas que podem auxiliar com esse método do NoEstimates, a gente fala um pouco sobre refatoração de código, então os desenvolvedores entenderem ali no seu código o que precisa ser feito para uma refatoração, algo que auxilie nessa questão de código e entendimento dele. Produtos semelhantes, você trabalhar com benchmarking, né, de produtos parecidos e conseguir fazer um comparativo para saber quanto tempo mais ou menos aquilo se assemelha àquele produto, desenvolver um conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, ter um conhecimento de negócio muito amplo daquilo, muito específico, detalhado daquilo que você está desenvolvendo, especialidades na tecnologia, um produto, um processo. Então, você juntar essas coisas para que isso seja insumo para que você consiga trabalhar com esse conceito. E uma das coisas que eu gosto de frisar, que são, não considero assim que são as mais importantes, mas as que trazem um viés de você conseguir trabalhar com a expectativa do cliente, conseguir trabalhar um pouco também com as questões de saber se você está seguindo o caminho certo, são os 3 pilares do Scrum, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. Que você trabalhar com transparência, você consegue medir essa questão da expectativa, você está sempre reportando para a pessoa aquilo que você está desenvolvendo, os problemas que você está enfrentando, e não deixando isso oculto para que a pessoa se sinta frustrada, ou muitas vezes ela se sinta acuada sobre aquilo que você vai estar trabalhando com a expectativa dela, então ela tem que se sentir aberta a saber como que aquilo está sendo conduzido. E você trabalhar com a inspeção e adaptação é você chegar para ela e dizer, tipo, ó, estamos fazendo isso, estamos mudando isso por conta desse problema encontrado. Então, a pessoa vai se sentir um pouco mais confortável e vai estar sabendo que aquela solução ela está tendo um progresso e seguindo um caminho esperado. E, pessoal, complementando o que o Everton falou, eu gostaria de citar alguns princípios que foram escritos por Vasco Duarte, que ele ficou bem conhecido pelo livro que ele escreveu sobre NoEstimates, e quais seriam dos princípios mais importantes que nós entendemos para esse podcast, para esse momento. Primeiro princípio, confie no seu processo ou mude o seu processo. Segundo princípio, diminua o ciclo de feedback. Já o quinto princípio, teste por valor, então teste por funcionalidades. E o oitavo princípio, os produtos que você trabalha possuem entregáveis previsíveis. Aprenda para entender o sistema. E aí, pessoal, discorrendo um pouco sobre esses 4 princípios que nós citamos aqui. O primeiro, porque ele é muito importante. Porque olha só, confie no seu processo ou mude o seu processo. Será que o seu processo atual, quando a gente pensa no fluxo, ele está claro? Ele está coeso? De repente tem alguns pontos dele que está gerando desperdício que você nem sabe. Será que não é o momento de você revisar o seu processo para verificar onde estão os gargalos? Para já pensando numa expectativa com mais assertividade, você tem um processo mais enxuto, mais redondo? Outro ponto, para você conseguir ter maior precisão. Diminua o seu ciclo de feedback. Porque assim, vamos pensar aqui no Scrum. Se a gente trabalha com interações de 2 a 4 semanas, no máximo em um mês, o seu cliente ele vai ter algum retorno. Só que talvez, se você estiver trabalhando com um pouco de mais agilidade, com um pouco de mais maturidade do seu time na visão ágil, talvez o seu time consiga entregar alguma coisa para o cliente em até 2 semanas. Então imagina você tendo feedback do seu cliente a cada 2 semanas, para saber o que mudar, qual melhoria aplicar, qual requisito refinar. Isso você com certeza você vai gerar aquela aproximação com o seu cliente e vai até diminuir essa ansiedade da expectativa de entrega, porque ele vai estar vendo que o software já está em funcionamento. Outro ponto muito importante, pessoal, é o quinto princípio, que é teste por valor, então teste por funcionalidades. O que isso aqui quer dizer? E aí, pessoal, nós temos o quinto princípio, para mim é um dos mais importantes, que ele quer dizer o quê? Teste por valor, então teste por funcionalidades. Primeiro, eu posso ter um sistema que eu vou ter, 20 funcionalidades, por exemplo. Dessas 20, quais são as funcionalidades mais importantes que vão gerar valor o quanto antes para o cliente? Então, esse é o foco. Isso também eu vou trabalhando com o quê? Com estimativas com maior precisão, mais aproximação do cliente e reduzindo a
digamos, a expectativa de entrega do cliente, porque ele vai estar tendo transparência, tendo a inspeção e adaptação, como o Everton já citou. E o oitavo princípio, que ele é muito importante também. Os produtos que você trabalha possuem entregáveis previsíveis. Aprenda para entender o sistema. Então, verificar se existem soluções semelhantes, produtos semelhantes, a gente pode fazer um benchmark para entender sobre aquela solução. E por que é importante eu conhecer o meu produto? Porque assim, ele vai ter entregáveis previsíveis. O que seria um entregável previsível? Todo produto você tem sua tela inicial, você tem a sua tela de cadastro, né? Você tem um workflow ali para o cliente ele gerar alguma ação no produto. Então você acaba tendo uma previsibilidade daqueles entregáveis. Então quanto mais você estuda sobre o sistema, sobre o comportamento do seu usuário e sobre a solução, melhor fica as suas estimativas. Ponto aqui também importante, Daniel, que eu vou colocar aqui, é sobre a questão de maturidade e você ter dados do seu time, estimativa, estatística em cima disso, e você conseguir trilhar um caminho com base no conceito de dados mesmo, não no achismo, para você falar, putz, acho que vou entregar tal tarefa daqui 3 dias. Não, cara, pega ali seus dados, as suas métricas que você já tem do seu time e vai trabalhando com isso para que você consiga gerar estatísticas ali em cima e previsibilidade para falar assim, hoje meu time, né, meu capacity que eu tenho hoje, olhando aqui para o que eu tenho de dados ali do time que eu venho acompanhando desses 3 últimos meses, desses 6 últimos meses, eles conseguem me entregar tantas funcionalidades por sprint. Então, eu já vou me aproximando e fazendo esse benchmark, que é o quê? Putz, o que eu consigo encaixar pela velocidade que o meu time tem e pela previsibilidade do que o meu cliente está esperando para que eu consiga já fazer essas entregas. Então você já muda aquela sua perspectiva de trabalhar com estimativa, você já está trabalhando com o quê? Pegando o foco de maturidade do seu time, a velocidade de entrega dele, versus a previsibilidade das entregas que você tem, o benchmark que você já realizou, colocando aquilo como priorização e estruturando o seu sprint backlog em cima disso tudo. Então, Everton, eu particularmente prefiro trabalhar com Kanban, né, puxando ali para a visão um pouco no estimates, porque eu trabalho com expectativa de entrega. Então, ou seja, eu parto do pressuposto, tá, que o time, né, de repente o desenvolvedor, ele vai entender a demanda, vai estudar sobre aquela demanda, para ele trazer uma expectativa e eu fazer esse cruzamento com o BP ou com o PO ou com a área de negócio, para falar, a expectativa de entrega é X, mas é suscetível a mudanças, tá? Eu não gosto muito daquela questão de eu trabalhar com horas, porque assim, se eu pedir para o analista, ele ler uma demanda hoje, e no outro dia falar assim para ele, tá, quanto tempo você leva para fazer isso aqui? O cara vai me falar ali, ó, Daniel, para isso aqui eu vou levar 20 horas. Só que a gente sabe que durante o percurso, ele pode ter alguns problemas aí, seja de código, seja de refatoração de código, igual você falou, seja de bugs, seja do próprio entendimento, tá? Que não estava tão claro daquilo que tinha que ser feito. E a gente sabe que a gente vai ter uma curva aí, né? De repente, aprendizado, porque você aprende conforme você constrói. Você vai construindo, você vai evoluindo e vai aprendendo. Então, o Everton, eu particularmente prefiro trabalhar com no-estimates dentro do Kanban. É claro que existem casos e casos que você precisa ter uma estimativa, igual nós já citamos, com maior precisão. E já no caso do Scrum, ele basicamente, pessoal, é como se ele eliminasse, tá, as estimativas, né? E aí a gente pode falar, não, mas na Sprint Planner, na Sprint Planning, tem lá o Planning Poker, que levanta a plaquinha e fala, ó, o Dev 1 fala, vou levar 3 horas, o Dev 2 vou levar 5, e o 3 vou levar 8 horas, e aí a gente faz uma média para saber quanto tempo vai encaixar. Na verdade, o time vai estar na Sprint Planning junto com o PO, tá, todos os envolvidos ali, para entender o que é possível entregar naquela iteração de até um mês. Então, subentende-se que o time assume um compromisso. E assim, pessoal, a gente entende também que a gente não fica muito pautado se o dev executou e finalizou um desenvolvimento de uma história em 8 horas. A gente quer saber se o time como um todo vai cumprir aquele time box da iteração. E é por isso também o Scrum, digamos que ele bebe um pouco do estimates, que ele trabalha realmente com o objetivo da sprint no final. Daniel, se tratando desse ponto do Scrum, eu não digo que ele bebe da fonte do conceito do Estimates, mas eu considero que a gente consegue adaptá-lo para que a gente consiga trabalhar com esse ponto.
de você trabalhar um pouco com previsibilidade, trabalhar com time, velocidade, e adaptando isso para que no final, quando você for fazer uma sprint planning, você não tenha que trabalhar com esses conceitos, né, de poker planning, trabalhar muito com hora, estimativa de hora, que é aquela coisa meio intangível, né, meio sem limite, vamos dizer assim. Então, acredito que são esses pontos que a gente possa trabalhar e se adaptando para que a gente, de fato, consiga aplicar esse conceito. O Everton, ficou bem claro. É nada como ter um especialista em Scrum aqui no podcast. Eu acho que especialista tô longe, viu? E eu acho que a grande diferença aí é a questão do Kanban, que ele é um fluxo contínuo. Aí sim, cabe mais, né, a questão no Estimates, trabalhando com expectativa de entrega. E já o Scrum é baseado em comportamento empírico, né? Que você vai a cada iteração, extraindo dados ali para entender qual que é a velocidade do seu time de entrega, né? E aí você consegue mensurar depois. Bom, galera, estamos encerrando mais um episódio ao qual abordamos o tema de No Estimates, esse tema tão polêmico. Deixaremos aqui alguns links de artigos e livros na descrição. E fala pra gente aí nos comentários se você já utilizou um pouco do No Estimates ou já aplicou em alguma empresa em que você trabalhou, em alguma squad. Conta um pouquinho pra gente também dessa experiência. É isso aí, galera. Obrigado por ficar conosco até aqui. Lembrando que não saímos em defesa do No Estimates. A gente sabe que isso aí depende de maturidade, né, tanto da empresa como dos times para poder executar essa ação, e depende também do contexto, né, para a gente utilizar o No Estimates. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima. Tchau, tchau!